Fala família, tudo bem? Esse é o canal Matemática para Vencedores. Eu sou o professor Bruno Ferreira e o tema da aula de hoje é retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos lá família, como eu falei, o tema da aula de hoje é retas paralelas cortadas por transversais, só que hoje é a parte 2. Eu estou trazendo aqui, galera, ó, mais 3 relações que existem, né, entre esses ângulos a partir do momento que você tem retas paralelas cortadas por transversais. Então, se você não assistiu a parte 1, eu vou colocar aí, ó, para vocês o link para vocês clicarem e vocês serem redirecionados para a primeira parte de retas paralelas cortadas por transversais. Então vamos voltar aqui para a nossa aula de hoje. A primeira relação que eu trouxe aqui para vocês são as relações dos ângulos o quê? Suplementares. Ângulos suplementares, galera, ó, valem 180 graus. Então eu coloquei aqui, galera, vocês podem, né, achar estranho, mas eu coloquei aqui, ó, todas as relações, tá, que existem entre ângulos suplementares quando eu crio retas paralelas cortadas por uma transversal. Observa bem aqui que ângulo suplementar, ele vale 180 graus. Aonde a gente arruma 180 graus? Se você pensar numa circunferência, se você cortar essa circunferência na metade, você vai arranjar os teus 180 graus. Por quê? Porque a circunferência toda, ela tem 360 graus. Quando você parte essa circunferência no meio, você está criando um ângulo de quantos graus? De 180 graus. Então, pessoal, toda vez que eu tiver essa figura daqui, eu vou ter um ângulo de 180 graus. Então, observa bem aqui, ó. Na minha reta R, quando eu tapo aqui, ó, essa parte de baixo, ó, sobra exatamente quem? Ó? O ângulo A e o ângulo B. Se vocês observarem, ó, eles fazem esse mesmo desenho aqui, ó, que eu coloquei aqui em cima para vocês. Então, o ângulo A mais o ângulo B, galera, eles são ângulos o quê? Suplementares. Da mesma forma que se eu tapar a parte de cima, ó, eu vou criar o ângulo C e o ângulo D. Olha lá, eles vão ter a mesma meia volta, né, do que essa figura daqui, e eles também vão valer quanto? 180 graus. Só que, pessoal, olha só, eu também posso tapar do lado, olha aqui, ó. Se eu tapar assim, ó, do lado, sobra justamente quem? O ângulo B e o ângulo C, que eles também são meia volta, eles também valem 180 graus. Se eu tapar do outro lado, pessoal, olha lá, eu também vou ter o quê? Também vou ter a meia volta, também vai valer 180 graus. Então eu tenho que A mais B é 180, B mais C é 180, C mais D é 180, e por último, D mais A também é 180 graus. Todos eles, né, quando eu tapo, eu vejo o quê? A meia-lua. Então vale 180 graus. Eles são chamados de ângulos o quê? Suplementares. Bom, eu fiz essa explicação toda, galera, para a reta R, mas ela também vale para a reta S. Por isso que você está vendo, ó, uma coluna aqui de ângulos dando 180 graus. Olha aqui, ó, eu tenho E mais F, F mais G, G mais H, H mais E. Todos esses pares de ângulos formam o quê? Formam a metade de uma circunferência. Logo, valem quanto? Valem 180 graus. Então, a critério de exemplo, tá? Se o ângulo B, por exemplo, ele vale 80 graus, quanto que vai valer o ângulo A? Você sabe que a soma dos dois tem que dar 180. Se esse camarada aqui, ele vale 80, é porque o A tá faltando quanto para dar 180? Se você respondeu 100, você respondeu corretamente. Então, o ângulo A, ele tem que valer 100 graus para quando somar com o ângulo B, eles juntos completarem o quê? 180 graus. E agora aqui, ó, eu tenho mais duas propriedades. Elas são bem parecidas. Eu tenho ângulos colaterais internos. Mais uma vez, essa palavra interno aparecendo. O que significa essa palavra aqui, galera? Interno, que está dentro das retas. Mais uma vez eu vou fazer essa pergunta, mesma pergunta que eu fiz no vídeo anterior. Quais são os ângulos que estão dentro das retas? O ângulo C, o ângulo D, o ângulo F, o ângulo E. E quais são os ângulos que estão fora das retas? É o ângulo B, o ângulo A, o ângulo G e o ângulo H. Nesse caso, exclusivamente nesse caso, eu quero trabalhar com os ângulos internos. Então, os ângulos que estão dentro.
colaterais, galera, são do mesmo lado. Lembra? Alterno, um ficava na esquerda, outro ficava na direita. Então, quais são os ângulos, quais são os pares de ângulos que estão do mesmo lado? Observa, o ângulo C ele está do mesmo lado do que o ângulo F. Então, o ângulo C mais o ângulo F, eles valem 180 graus. Porque ângulos colaterais internos são ângulos, galera, que valem 180 graus. Então, quando eu pego dois ângulos do mesmo lado internamente, eu sei que a soma entre eles vale quanto? 180 graus. Da mesma forma que do outro lado, o ângulo D mais o ângulo E também vale 180 graus. Estão do mesmo lado, internamente, por isso que vale 180 graus. Galera, uma pausa rapidinho na explicação, que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão gostando do conteúdo da aula de hoje? Se a resposta for sim, curte aí, por favor, o vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que vocês puderem, comenta aí também, tá? O que a gente pode estar melhorando, que com certeza eu vou estar lendo todos os comentários e o meu objetivo é ajudar todos vocês. Então, bora voltar para a aula. E para finalizar, eu tenho aqui ângulos colaterais externos, que também valem 180 graus. Só que colaterais, como eu falei, eles são ângulos externos. E ângulos externos, eles são ângulos externos e são ângulos do mesmo lado. Então, como eu falei, ó, são ângulos externamente que estão do mesmo lado. Eu tenho o ângulo B mais o ângulo G, dando quanto? 180 graus. Eu tenho o ângulo A mais o ângulo H, que estão do mesmo lado, só que externamente falando, e eles também valem 180 graus. Então aqui, galera, vocês podem praticar diversas maneiras. Coloca aí no Google questões sobre retas paralelas cortadas por transversais, vai aparecer. Eu também vou trazer para o canal algumas questões desse assunto para a gente poder resolver o exercício junto e poder aplicar todas essas propriedades que eu falei com vocês, tanto do vídeo 1 quanto do vídeo 2. Então esse foi o vídeo de hoje, tá, galera? Eu trouxe para vocês mais 3 relações de retas paralelas cortadas por uma transversal. Didn't think you would ever believe in me. Now I see you 'cause